Pai, eis o teu filho, o teu servo, o teu ungido. Nós pedimos ao Senhor que o use mais uma vez, poderosamente, Senhor. Vem sobre ele, toma o seu espírito, tome, Senhor, a sua mente, o seu coração, envolva com o teu poder, Senhor, e nos dá a tua palavra. Tenha misericórdia de nós. Nós queremos sair daqui nutridos, queremos sair daqui, Senhor, abençoados por ti, pela tua palavra. Então, usa o teu filho como canal de bênçãos para nós. Fala, Senhor, queremos ouvi-lo no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém, amados? Te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Verso 3. Êxodo, capítulo 20, verso 3. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: não tenha outros deuses diante de mim. Não tenha outros deuses diante de mim. Feche os seus olhos mais uma vez, querido. Pai Santo, nós te louvamos, Jesus. Te bendizemos, te honramos por todas as coisas, Deus. E queremos, mais que tudo nesse momento, ouvir a tua voz, Pai. Não as minhas palavras, Senhor, não a sabedoria humana, Pai, mas como Paulo diz, Senhor, queremos a manifestação do teu poder nesse lugar, Pai. Então vem falar conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, Deus, e deixa-nos te ouvir nesse lugar, Pai. Queremos ser tocados, moldados por ti, Jesus. Então fala aos nossos corações, Senhor. Me usa nesse lugar, Senhor, para ser canal do teu fluir aqui. É isso que nós pedimos em teu santo nome, Senhor. Amém. Querido, o que está acontecendo aqui em Gênesis 20, acredito que todos conheçam, é que Deus acaba de se revelar ao povo, e aí você vai ver no verso 19, Deus convidando Moisés a preparar o povo, porque o próprio Deus queria falar com o povo no deserto. Então acontece aquela cena, que até já virou canção, onde Deus, ele manda o povo se santificar, o povo se santifica, e em determinado momento Deus começa a fechar o monte e começa a revelar a sua glória. Então no cume do monte começa luzes, relâmpagos, trovões, tudo aparecendo, e de repente vem a voz do Senhor. E quando a voz do Senhor vem, ele vem e revela os 10 mandamentos. Aqui é Deus proferindo ao povo a sua vontade perfeita. E logo depois de ele proferir ao povo essa vontade perfeita, da forma com que foi, dessa forma terrível, o povo fica com medo e vai falar com o Senhor. Senhor, por favor, fala com Moisés, mas não fala com a gente, porque se o Senhor falar com a gente vai morrer. Essa é a nossa percepção, Senhor. Mas antes disso acontecer, Deus revela alguns mandamentos. E o que me atrai a atenção aqui é que de todos os possíveis mandamentos que Deus poderia dar, o primeiro normalmente é esquecido por nós. Porque quando nos perguntam qual é o primeiro mandamento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, na realidade, é o resumo que Jesus fez. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E ao teu próximo como a ti mesmo. Provavelmente é isso que você lembra, mas o primeiro mandamento não tem a ver com amar apenas ao Senhor. O primeiro mandamento que Deus coloca ao povo é qual? Não tenha outros deuses diante de mim.
É contundente aquilo que Deus está tratando aqui. E pelo que parece, Deus está mostrando duas coisas muito claras aqui. Primeiro, não tem ninguém que se compare a Ele. É por isso que Ele é enfático em falar, não tem outros deuses diante de mim, porque eu não sou esses deuses aí. Eu não sou esses ídolos que aparecem. Eu não sou como eles. E aí você vai ver o segundo mandamento para não criar imagem de escultura, para tentar formar uma divindade para si próprio. Eu sou o único, santo, superior, verdadeiro, acima de tudo e de qualquer coisa. Por isso, se você criar algum ídolo para você, esse ídolo não vai parecer comigo. Ele não chega nem perto. Então não tem outros deuses diante de mim, porque eu sou muito superior. Não faz isso. Mas a segunda coisa que Deus mostra aqui é que Ele é muito preocupado com a adoração a Ele. Ele é muito preocupado porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Então é uma ofensa ao Senhor muito grande você tentar equipará-lo a qualquer outra coisa. Se você parar para perceber, querido, normalmente o que te ofende é aquilo que é claro que você não é. É aquilo que é claro que você não faz. Se você é correto em tudo que você faz, e do nada chegam no teu trabalho e te acusam que você roubou, isso é uma ofensa tão grande que provavelmente a sua reação é do tamanho de quão ofendido você se sentiu. É por isso que Deus ele é enfático em falar assim, não tem outros deuses diante de mim. Porque eu não consigo, é uma ofensa tão grande, eu dividir a minha glória com alguém. Ou você tentar colocar alguém na mesma altura que eu sou. Deus ele é preocupado com a adoração a Ele. Porque Ele tem que ser o único em nossas vidas. E é por isso que Ele começa falando para o povo no deserto e se revelando a eles, falando assim, eu sou único, e sendo único, não coloque nada no meu lugar. Não coloque nada para se parecer comigo. Deus ele é enfático aqui, porque Ele se preocupa. Gente, vamos parar um pouquinho, vamos tentar relembrar a época que eles estão vivendo. O povo saiu de qual país? Egito. Coberto de divindades, coberto de ídolos, coberto de coisas que eles tentavam reproduzir como deuses. Tanto que as 10 pragas que Deus envia para libertar o povo, são 10 pragas que ofendem cada um dos deuses que eram adorados. Cada uma praga era Deus mostrando para os egípcios e para os israelitas que Deus era muito superior. Não só era como é. Muito superior. Então, vocês adoram a deusa da rã? Show de bola. Olha o que vai acontecer com vocês. Vocês acham que o Deus da fertilidade vai abençoar a primogenitura de vocês? Todos os primogênitos de vocês vão morrer. Deus começa a mostrar o quão pequeno era cada ídolo que eles tinham. E agora Deus está mostrando para o povo de Israel o quanto Ele é grande, o quanto Ele é perfeito. E Deus quer delimitar para eles algumas coisas. Cara, não cria outros ídolos. Calvino ele vai falar que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente cria coisas para adorar o tempo inteiro. Se depender da gente, a gente adora qualquer coisa. Antigamente, os ídolos funcionavam de uma forma muito específica. Eles eram criados a partir de uma necessidade. Então, se você conhece alguma coisa de mitologia ou se você não conhecer, você vai perceber que cada deus era indicado por alguma coisa que ele podia fazer. Então, existia o deus da fertilidade, que era um deus procurado ou para ter filhos ou por uma boa colheita. O deus da chuva era um deus que era responsável por não deixar a seca vir àquele lugar. Então, eles tinham deuses para cada necessidade que se tinha. Então, eles buscavam a necessidade o tempo inteiro. E como é que funcionava isso? Funcionava a partir de uma troca.
eu dou algo a esse Deus, eu dou algo a esse ídolo, e como recompensa aquilo que eu dei para ele, o que acontece? Ele vai me devolver aquilo que eu preciso. Traduzindo, eu faço uma oferenda, entrego a oferenda à divindade, e a divindade vai me trazer o quê? Aquilo que eu preciso. Se eu preciso de uma boa colheita, ele vai me dar uma boa colheita. Se eu preciso de filhos, ele vai me dar filhos. Se eu preciso de chuva, ele vai me dar chuva. Se eu preciso de sol, ele vai me dar sol. Porque eu estou fazendo tudo aquilo que ele quer. Era um Deus barganhável. Se é que existe essa palavra. Era um Deus onde eu posso manipular. Onde eu posso fazer com que ele faça tudo aquilo que eu quero. Que Deus maravilhoso. Olha que lindo, que incrível. Deus faz tudo aquilo que eu quero. Só basta entregar alguma coisa na mão dele, do jeito que ele quer. Que Deus fraco. Porque todo ídolo é assim. Você controla ele, porque ele só quer te agradar. Ele é ídolo justamente por causa disso. Ele consegue te convencer e toma a sua adoração, não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele pode fazer por você. É por isso que Deus é tão enfático, falar assim, ei, cuidado com o ídolo. Porque na realidade, o ídolo, ele é uma espécie de trampolim, que você vai até ele para alcançar um novo lugar. Uma nova coisa. Deus é enfático nisso porque ele não quer esse tipo de adoração. Deus não é controlável. Deus, ele bate justamente como primeiro mandamento isso, porque ele não quer apenas suprir uma necessidade sua. Ele quer algo muito além. Só que aqui que está, porque nesse momento a gente tem que começar a parar para perceber como nós estamos lidando com o nosso Deus. Porque, se eu perguntar assim para vocês, queridos, e provavelmente você já escutou isso, tá? Quantos aqui vieram para receber algo da parte de Deus nessa noite? Quantos vieram buscar uma bênção do Senhor para a sua vida? Quantos vieram aqui para ter uma semana maravilhosa? Glória! Não é assim que a gente responde? Só que a gente não está percebendo que a gente está lidando com Deus como se ele fosse um ídolo. Aonde eu tiro algumas horas do meu tempo para vir no culto de domingo. E está tudo ok. A minha semana vai ser perfeita. Não trate o nosso Deus como um ídolo teu. Não trate, porque ele não lida assim. Aquela frasezinha que de vez em quando a gente escuta, Deus só é fiel com quem é fiel com ele, é mentira! Paulo vai falar lá em Timóteo, se eu não me engano, no 1 Timóteo capítulo 2, mesmo nós sendo infiéis, ele permanece sendo fiel. Porque o nosso Deus não é manipulável. Ele não depende da minha ou da sua adoração. Isaías, quando vai profetizar, ele vai muito além. Ele vai falar assim, ó, por amor dele próprio, do próprio Deus, ele decidiu se revelar aos homens. Não foi os homens que, ai, Deus apareceu. Não, 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 não. Quem foi que chamou Abraão no meio de Terá? Foi o próprio Deus. Deus criou Adão, Deus se revelou a Noé, Deus chamou a Abraão, porque ele é Senhor de todas as coisas. Ele não é um ídolo qualquer, onde eu posso manipular e fazer com ele a minha vontade. Não. Ele é Deus. E por isso nós não podemos ter nenhum ídolo diante dele. Mas Israel, até então você está me falando sobre coisas aí, como eles adoravam, como eram os ídolos do passado.
Porque me parece que esses ídolos aí da fertilidade, da colheita, do prazer, parece que eles não estão hoje em dia, Estel. Ninguém fala mais o nome deles. Isso aí é só uma história da mitologia que a gente busca. E aí que tá. O ídolo, querido, é qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus na sua vida. Quando ele toma o lugar de Deus na sua vida e você pode barganhar com ele, isso é um ídolo para você. E aí você dedica tempo, coração, tudo para ele. Isso te consome e tira Deus do teu coração. O verdadeiro de perto de você. Estava conversando com a Isabela e ela me contou sobre um livro, a gente assistiu parte de uma série até, o nome do livro é Deuses Americanos. E a ideia do livro, ela é como se fosse uma guerra de divindades. Então tinha as divindades do passado, que é como eu falei para vocês. São deuses de coisas, de necessidades. E a ideia é como se essas divindades antigas lutassem com as novas. E qual é a diferença, basicamente, das duas, né? Que as antigas normalmente tinham um povo. Então você vai ver a mitologia egípcia, a mitologia grega, a mitologia indígena, que seja. Elas tinham um povo e esse povo a adorava. Só que com o passar do tempo, os povos foram mudando e esses deuses foram sendo esquecidos. E aí a luta deles é para que eles não sejam esquecidos. Mas existem alguns ídolos novos, deuses novos. E esses deuses novos, a luta deles é diferente. Porque a luta deles é para que eles não sejam trocados. Conseguem perceber as coisas? Enquanto os ídolos antigos não querem ser esquecidos, os novos não querem ser trocados. Porque a moeda de adoração, aquilo que eu barganho, não é mais uma oferenda. A moeda de troca para os nossos ídolos de hoje é o nosso tempo. Isso daqui vai muito além. Porque dinheiro você consegue recuperar. Algo para dar de oferenda você consegue ter. Mas o seu tempo você não consegue ter de novo. Aquilo que eu acabei de vivenciar não volta mais. Passou. Se eu tenho 25 anos hoje, eu já vou ter quase 26 amanhã. Porque passa rápido. E nunca tem volta. Se a gente parar para pensar, enquanto os ídolos do passado era a ver com a necessidade, os ídolos do presente têm a ver com o nosso desejo. Ele não tem a ver mais apenas com aquilo que eu preciso, mas com aquilo que eu quero. E se eu quero prazer, o que mais tem hoje são ídolos para prazer. Se a gente parar para pensar, nosso maior ídolo hoje é a própria rede social. Porque se você vê quanto tempo você gasta adorando esse ídolo, meu Deus. Você gasta muito tempo adorando esse ídolo. E que pena que você não consegue nem recuperar aquilo que você gastou nele. Sabe, são ídolos que retêm o nosso tempo, a nossa vontade, o prazer imediato. Há pesquisas que falam que toda vez que você desce o feed e aparece alguma coisa nova, aparece um hormônio, se eu não me engano, dentro de você, que é a serotonina, que é um de prazer instantâneo. Então você desce, tem uma novidade. Desce mais um pouco, nossa, outra novidade. Desce mais uma vez, mais uma novidade. E aí quando você menos percebe, eu acho que todo mundo já passou por isso. Ah, vou ficar só um minutinho aqui. Quando você vê, você ficou 15 minutos, 20 minutos. Meu Deus, quanto tempo eu gastei nisso? Quanto tempo você está adorando essa divindade? Sabe, querido, às vezes nós não percebemos algumas coisas. E o meu maior medo hoje é em relação aos pequenos, às crianças. Porque se a gente parar para pensar, nós estamos ensinando os nossos filhos a adorarem ídolos.
Quanto tempo você passa ensinando o teu filho a adorar a Deus? E quanto tempo você faz a vontade dele de ver algum ídolozinho infantil melhor? Eu não tiro isso por muito longe não, querido. Minha sobrinha tem 7 anos, né, mãe, Daniela? 7 anos. E eu lembro quando ela era bem pequenininha, ela só queria assistir Luna. Então, era dia e noite, vovó, bota a Luna. Titio, bota a Luna. Então, ela queria ouvir e ver só Luna. Então, aquela musiquinha, eu quero saber, ficava na cabeça. Só que foi passando o tempo, ela foi crescendo, aí ela vai mudando. Vovó, eu quero assistir Maria Luísa, né? Agora não lembro o nome da... Oi? Maria Clara. Lucas Neto. Parou para perceber como o ídolo só está mudando? Você só está alterando o ídolo para sua filha, para o seu filho. Você só está ensinando ele a adorar qualquer coisa, menos ao Senhor. Aí quando chega no culto, a criança está correndo para um lado e para o outro, está fazendo, levantando. Por quê? Porque você não ensinou ela a adorar o único e verdadeiro Deus. Ela não consegue dobrar o joelho para orar porque você não está ensinando isso. Estel, você não é pai. Não importa se eu sou pai ou não, querido. A questão é que há ídolos hoje que se a gente não quebrá-los dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, eles vão se manter firmes e vão fazer pequenos servos devotos a eles. Algum tempo atrás, pais se reuniram em determinado local para poder conversar e tentar cancelar a Peppa. Eu não sei se os irmãos viram isso. Por quê? Porque os filhos começaram a imitar a Peppa em tudo. Então eram crianças que queriam rolar no chão, que faziam o barulhinho do porco o tempo inteiro. Estael, mas ela é só uma criancinha. E ela está sendo devota a um desenho. Nossa, Estel, você é muito radical. Não. Porque nós adultos somos a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Só que os nossos ídolos são diferentes muitas vezes. E eu quero te chamar a atenção para aquilo que possa estar tomando o teu coração. Aquilo que está tomando o teu tempo, que está tomando o teu coração, que está tomando a tua mente. E que está te afastando do Deus poderoso, supremo e único. Há ídolos hoje que nos prendem ao passado e não deixam a gente vivenciar aquilo que Deus tem para nós. E às vezes a gente só quer usar o próprio Deus como esse ídolo. Lembram de Simão, o mago? Chega lá em Atos, os apóstolos fazendo milagre, pegando o evangelho, o que é que ele chega? Ele vai até eles e faz a seguinte pergunta para eles. Ei, quanto vocês querem para me dar esse poder de vocês? Quanto? Quero comprar. Ele estava olhando para Deus e falando assim, Deus, vou te dar um dinheiro e aí o Senhor vai me devolver poder. Combinado? Os apóstolos, não é assim. Não é assim. Paulo, em Atenas. Ei, eu estava passeando pela cidade e percebi que vocês têm um altar ao Deus desconhecido. Quem é mais antigo aqui na igreja sabe que eu já falo desse texto há muito tempo. Como assim ao Deus desconhecido? Eles têm um altar para uma divindade que eles não conheciam, é isso? É, exatamente isso. E aí Paulo vai falar assim, esse Deus que vocês não conhecem é o que eu conheço. Porque a história dessa divindade para eles é que tudo de ruim estava acontecendo ao mesmo tempo. A colheita estava ruim, uma doença terrível estava tomando a cidade, eles não sabiam o que fazer, então eles pensaram a seguinte coisa, a inteligência do homem. Olha, se todos os deuses que a gente tem não estão resolvendo a situação, automaticamente existe um Deus que a gente não conhece, que é maior do que todos esses deuses que nós adoramos, e por causa disso,
que as coisas não estão acabando, porque a gente tem que adorar esse Deus desconhecido, que é maior do que todos os deuses que a gente adora. E eles fizeram um altar, adoraram essa divindade, e incrivelmente a doença passou, e a peste que impedia da colheita também. Então eles fizeram um altar para esse Deus desconhecido. Às vezes a gente está assim, querido. Não conhece o nosso Deus verdadeiro, não se chega para perto dele, não tem intimidade com ele, aí quando o calo aperta, eu sei aonde eu vou recorrer. Eu vou lá na igreja porque lá o pastor vai orar por mim e Deus vai falar comigo. Deus vai julgar a minha causa. Deus vai fazer algo para a minha vida. Quebra isso do teu coração, querido. Para de achar que Deus é um ídolo qualquer. A gente precisa entender que Deus ele não está conosco apenas pela necessidade, como aqueles deuses antigos, nem muito menos apenas pelos nossos desejos, porque com Deus tudo se inverte. Com o Deus verdadeiro não tem mais a ver com aquilo que eu desejo ou com aquilo que eu necessito. O que tem a ver agora é que eu sou uma nova criatura nele. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Eu não preciso fazer nada para se chegar para perto desse Deus, porque Ele já fez todas as coisas. Colossenses vai dizer que Cristo se fez primeiro, para que em todas as coisas Ele fosse a primazia. Nada pode ser primeiro do que Ele. Por isso Ele se revelou aos homens e Ele morreu por nós. Não tem nada, eu não preciso barganhar com esse Deus. Porque Ele já é desejoso por estar conosco. Então não tem mais a ver com os meus desejos, com as minhas vontades. Tem a ver com aquilo que Cristo nos ensina no Getsemane. E aqui eu quero te mostrar como precisa ser o nosso olhar para o nosso Deus. Modifica as coisas. Porque Jesus no Getsemane ele faz uma oração. Apenas uma. E todo mundo conhece essa oração. Ele vira para o Pai e fala assim: Pai, se possível, retira de mim o quê? Esse cálice. Porém, mas que seja feita a sua... Jesus, ele mostra aqui como ele lida com o Deus verdadeiro e puro. O único Senhor. Porque Jesus, se ele olhasse para Deus como um ídolo, qual seria a oração de Jesus? O Senhor tem que tirar esse cálice daqui. Eu não posso sofrer desse jeito, Senhor. Eu, perfeito, eu faço tudo o que o Senhor quer. Eu falo tudo o que o Senhor quer. Eu ando do jeito que o Senhor quer, eu falo do jeito que o Senhor quer. Se precisar gastar a vida, eu gasto. Eu vou, eu faço. Só que, mesmo assim, o Senhor ainda vai me deixar passar por esse fardo? Não. O Senhor tem que tirar esse fardo de mim. O Senhor tem que tirar isso de mim. Se eu faço tudo aquilo que o Senhor quer. Só que qual é a oração de Jesus? É essa? Não. A oração de Jesus não tem a ver mais com o que ele precisava. Não tem a ver com aquilo que ele desejava. Ele estava lidando com o verdadeiro Deus. E o verdadeiro Deus é eu que preciso me colocar diante da sua vontade. É eu que tenho que me rebaixar, essa é a palavra. E realmente adorar, e o adorar aqui é realmente o adorar do hebraico, que é uma posição, não é uma fala, não é um canto, mas é um gesto. E o adorar é justamente isso aqui, ó. Se prostrar e abaixar a cabeça, porque Ele é digno. Não tem a ver com aquilo que eu desejo, mas com aquilo que Ele quer. Não tem a ver com aquilo que eu preciso, mas tem a ver com aquilo que Ele acha que eu preciso. Não tem a ver
com aquilo que eu posso manipular, mas tem a ver com o que Ele quer fazer. Sabe, querido, o Deus verdadeiro não pode ser moldado pela gente. Mas nós podemos ser moldados por esse Deus. Tira os ídolos da tua vida, querido. Tira aquilo que te prende ainda no pecado. E às vezes são coisas boas, mas são coisas que te impedem de se aproximar do verdadeiro Deus. Ana pediu muito um filho ao Senhor. Deus entregou o filho, mas se ela tivesse o filho como a coisa mais importante da vida dela, ela não tinha cumprido o voto que ela fez com o Senhor de entregar Samuel no templo. Abraão nem pediu, mas ele recebeu a promessa que ele seria pai. Mas se Isaac fosse a coisa mais importante para Abraão, a última coisa que ele faria é sair de casa naquele dia e levar Isaac para ser sacrificado. Porque Isaac seria o Deus da vida dele. Querido, Jacó ele teve que sofrer para entender isso. Deus falou assim: você saiu, fugiu, fez tudo de errado, show. Eu vou esquecer isso, eu vou abençoar, eu vou estar contigo. E quando você retornar para esse lugar que eu estou me revelando para você, você vai ver que eu estive contigo em todas as coisas. Ele foi e nunca mais quis voltar. E quando começou a voltar, parou no meio do caminho. Algo terrível aconteceu, e quando ele voltou, para ele discernir, Deus queria que eu tivesse voltado. Não era a minha vontade. Eu não deveria ter ficado em Siquém. José teve todas as coisas para poder falar algo para Deus. Eu era um bom filho. Eu fui um bom servo. Foi vendido e foi preso. Eu era um bom prisioneiro. Mesmo assim esqueceram de mim. Virei governador. Eu tenho tudo para poder ir contra quem me feriu. Mas ele entendeu quem era Deus para ele. Por isso não era mais um sofrimento que ele havia passado. Não. Era que Deus tinha enviado ele na frente. Sabe, querido, quebra os ídolos do teu coração. Arranca os ídolos da tua casa. Cuida do teu filho e ensina-o realmente a viver no caminho do Senhor. Gaste tempo aos pés do Senhor e deixa Ele ver isso, deixa Ele viver isso contigo. Não deixe que as coisas te prendam, não deixe, mas cumpra esse primeiro mandamento firmemente. Não tenha outros deuses diante do Deus verdadeiro, porque só Ele é digno. Só Ele é digno. Tem alguém aqui nessa noite que quer se entregar ao Senhor de fato, que quer abandonar os ídolos, quer abandonar aquilo que te prende, os seus desejos, quer falar assim: eu realmente quero me entregar a esse Deus. Eu quero me prostrar a esse Deus porque eu dependo dEle. Eu não entendia isso, mas agora eu estou começando a entender. Eu quero me prostrar a esse Deus e viver realmente aquilo que Ele quer. Tem alguém aqui nessa noite, eu quero te convidar aqui na frente, que eu quero orar pela tua vida. Se você quer realmente fazer como Jesus e deixar as tuas vontades, os seus desejos, deixar aquilo que te prende e vivenciar aquilo que Deus tem para a sua vida, vem aqui na frente e deixa Deus fazer a vontade dEle na sua vida. Deixa Deus fazer a vontade dEle na sua vida.
Tem alguém aqui nessa noite? Se não tem, feche os seus olhos, querido. Eu quero orar por você. Jesus, te pedimos, Senhor, não nos deixe, Jesus. Não nos deixe, Senhor, seguir o nosso coração, Pai. Não nos deixe, Jesus, seguir os nossos anseios, os nossos desejos, Pai. Não nos deixe ser movido pelas nossas necessidades, Pai. E não deixe, Jesus, criarmos ídolos em nosso coração, Pai. Não deixe-nos se apegar àquilo que pode nos afastar do Senhor. Pai poderoso e eterno, cuida do nosso coração, Jesus. E não deixe que nada tome o teu lugar dentro de nós, Pai. Não deixe que nada, Senhor, possa ocupar o espaço que é só teu, Senhor. Nós te clamamos por isso e nós te pedimos, Jesus. Nos ajuda a cumprir a tua vontade, Pai. E te colocar acima de todas as coisas. É isso que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça.